Se é assim. Bom dia a vocês, ouvintes, internautas, amigos, fãs, amigos, colaboradores e telespectadores. Toda quinta-feira, com Rodrigo Bulgarin na produção, temos a edição de mais um Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora é EtiCast. E para vocês, a influencer Noemi Coelho, agora, na minha, na sua, na nossa FM, Rádio TV Web. Boa noite, Noemi, a carioca. E coisa. Boa noite, Dedé. Boa noite, Sofia querida. Boa noite a todos vocês, internautas, ouvintes, né, ao nosso público querido que está aqui, a você que vai assistir em outro horário, depois, quando você assistir também, seja muito bem-vindo. Espero que você goste muito desse programa, que vai ser uma delícia de fazer, com certeza. Então, boa noite a todos, que sejam todos muito bem-vindos. Espero que aproveitem muito todas as considerações que nós vamos ter, né, graças à sabedoria da nossa querida Sofia Débora Levi, nossa convidada querida, que vai ter a honra de nos presentear, né, com os seus conhecimentos, né, com a sua sabedoria, com a sua ética, né, na análise que ela vai fazer sobre, enfim, esses movimentos todos, né, internacionais que estão acontecendo, especialmente desde, né, de que o Hamas invadiu Israel, fez toda aquela barbaridade, né, pegou todos os reféns, mas independente dos reféns, né, aquele ato de desumanidade, né, enfim, a Sofia vai falar sobre aquilo e todas as consequências que se seguiram a partir daí, todo o desdobramento, que continua até hoje com características mundiais, né? Porque todos os países se envolveram, né? Houveram manifestações de toda a ordem, né? Diplomáticas, universitárias, enfim, todo mundo se envolveu, houve manifestação de toda a ordem, e agora as coisas estão, né, enfim, está todo mundo envolvido de uma forma ou de outra, e isso é uma coisa muito séria, e a gente vai falar sobre isso porque isso envolve uma questão ética muito séria, muito delicada e muito importante para nós, né? Então, eu vou convidar a Sofia para falar sobre isso, porque essa é a ética do amanhã, né? E bem-vinda, Sofia. Desculpa, gente, eu esqueci de apresentar, meu Deus, perdão. Como a Sofia é tão querida, né? Perdão, Sofia, perdão. Como a Sofia é tão querida, né, e está tão presente para mim, Sofia, mestra, Sofia, psicóloga, professora, psicóloga, doutora, ela é pesquisadora, ela é palestrante, ela é diretora do Memorial das Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro. Sofia é escritora, tem vários livros publicados, ela é pesquisadora, ela é, enfim, especialista nesse aspecto eu nem vou dizer da perversidade, porque não é, né? No aspecto do trauma, né, gerado pela violência. Então, assim, a gente começou a conversar, né, Sofia? Quando houve o ataque a Israel, o trauma, o choque. E aí as coisas se desenvolveram de uma maneira tão inesperada, né? Houveram manifestações
tão inesperadas contra, quer dizer, na verdade eram esperadas, foram chocantes para mim, né, para nós que não esperávamos que a violência fosse aplaudida. Aí agora, essa é a ética, né? Esse é o tema do programa, né? Como é possível aplaudir a violência, né? Onde está a ética nisso? Gente, me perdoem, Sofia é querida, maravilhosa, sábia, é um prazer de ouvir, e é a pessoa que teve a gentileza de fazer o prefácio do meu livro, né? Uma pessoa que vem me acompanhando desde então, né? Acho que nossa amizade, né, se estabeleceu desde lá e vem me acompanhando desde então, e eu a acompanho desde então, né? Porque é uma pessoa que eu tenho um prazer enorme de ter conhecido e de ter me tornado próxima, e é uma pessoa a quem eu quero um bem enorme. Sofia, desculpa ter esquecido por causa do coração, tá? É o coração que Imagina. é tão próxima que eu esqueci de apresentar. Então, gente, Sofia tem um currículo imenso, presta um serviço inenarrável à sociedade e tem um conhecimento extraordinário dessa ética humana, não é, Sofia? Essa ética humana transcende raça, religião, povo, né, etnia. A ética é, antes de tudo, uma coisa. Exato. Congelou aí, Noemi? Vocês me escutam? Dedé me escuta? Perfeitamente. Então, eu vou seguindo aqui. Pessoal, boa noite. Noemi, agradeço a apresentação. Para mim é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Dedé, muito obrigada aí pelo belíssimo trabalho. Falar de ética realmente é trabalhar na possibilidade de lidar com os universais, lidar com o pensar inegoísta, trabalhar com a ética, discutir as questões de ética, é pensar não apenas em si, mas pensar no coletivo também, pensar em si, pensar o plano individual e pensar o plano coletivo, e, obviamente, com vias à possibilidade de convivência social, e com vias à manutenção de um caráter civilizatório em contraponto a um estágio de barbárie que a gente, até nos bancos escolares, quando começa a estudar, a gente acredita ter avançado, ter superado esse estágio de barbárie, muitas vezes aludido, isso era o tempo pré-histórico. Só que quando a gente vê as grandes tragédias da humanidade, inclusive na modernidade, a gente vê manifestações bárbaras, apesar de toda uma evolução científica, de toda uma evolução de reflexão filosófica, apontando para padrões éticos necessários para que o mundo seja mais pacífico do que beligerante. E aí nós não podemos ser ingênuos, a história contemporânea tem nos mostrado, tá, que a gente tem várias guerras, mesmo depois das duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, que foram traumáticas para o mundo, em termos, inclusive, de concepção, apesar dos direitos humanos instaurados no âmbito, primeiramente, da Revolução Francesa, ou seja, estávamos no século XVIII, vem o século XX com duas grandes guerras até então inimagináveis no seu poder destrutivo e, na Segunda Guerra, em particular, a perversidade de uma ideologia, e me refiro ao nazismo, né, que de caráter racista, de caráter eugênico, querendo aprimorar a raça humana às custas da eliminação de grupos previamente marcados como indesejáveis, gerou aí milhões, 11 milhões de vítimas absolutamente inocentes somente pela sua condição identitária ou por discordância ideológica, político-partidária, que é típica dos regimes totalitários, é muito importante a gente frisar isso, tá? E a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de 50 milhões de mortos.
Então, é de uma magnitude que os extremos, que os movimentos extremistas podem gerar, assim como o movimento, o nazismo, né? A proposta de governo nazista, durante 12 anos, que foi de caráter totalitário, que foi de caráter extremista no seu grau de tolerância, né? Ali reinava a intolerância e a obediência cega, já nos mostrou onde é que chegam esses movimentos. Então, agora, para falar da nossa contemporaneidade, a gente teve, do 7 de outubro passado, 7 de outubro de 2023, o ataque do Hamas, ao qual a Noemi já se referiu, foi no sul de Israel, já considerado, desde a sua ocorrência, como o maior ataque antissemita em termos de número de vítimas num único dia desde a história do Holocausto. Tá? Então, o Holocausto, que foi perpetrado pelos nazistas, né? Eu entendo o Holocausto como um processo de 12 anos de governo nazista na Alemanha, nos territórios por onde a Alemanha conquistou, se espraiou, né? Se expandiu. Nós temos aqui, na perspectiva do Hamas e de outros grupos de forte intolerância com o diferente, infelizmente, atos bárbaros, como o do 7 de outubro. Infelizmente, o 7 de outubro não foi o primeiro ato bárbaro e, pelo que eles mesmos anunciam, pelo que o próprio Hamas anuncia, não será o único e não será o último dessa magnitude. Então, nós temos o Hezbollah, nós temos o Hamas, nós temos Boko Haram atacando aí civis na África, né? Já em anos antes. Existe uma mentalidade quando um grupo só acredita que a sua verdade é a certa e a do outro que pensa diferente não tem espaço, essa posição insufla a violência, insufla a destrutividade sem medir limites. E aí sim, Noemi, a palavra que você mencionou do requinte de maldade, da perversidade, ela está liberada por essas lideranças, por esses adeptos dos grupos extremistas. É o Estado Islâmico, é a Jihad Islâmica, que eu não estou aqui a acusar, eles se autodenominam grupos que trazem uma nova ordem mundial, que querem trazer para o mundo a sua visão religiosa, a sua visão de organização política e a sua visão de avançar por espaços, por países que, mesmo que não tenham ali o seu público majoritário. Então, a maneira que isso está acontecendo, típica, repito, de regimes totalitários, coloca em risco não apenas as vítimas do ataque do 7 de outubro, que dentro do Hamas, do estatuto do Hamas, tem ali nos seus objetivos destruir o Estado de Israel, destruir os judeus, difamar os judeus, aonde quer que estejam. Então, se nesse ataque há pessoas que estavam numa rave, no Festival Nova, estavam ali pessoas judias e não judias, estavam brasileiros, americanos, norte-americanos, estavam pessoas da Europa, pessoas da Ásia, enfim, várias pessoas foram atingidas. É isso mostrando para a gente que esse olhar que parece querer mirar num único grupo acaba atingindo qualquer um, e não por acidente, porque na visão do Hamas eram pessoas de quaisquer nacionalidades ou quaisquer religiões, mas estavam se divertindo aonde? Dentro do Estado de Israel, que não pode existir. Então, se você visita o Estado de Israel, se você se diverte no Estado de Israel, você também é um inimigo. Tamanha a intolerância
tá, desses grupos extremistas. Então, que ética existe se uma ideologia, uma proposta de governo passa a ser imposta, inclusive por parte do Hamas, sobre uma população civil da faixa de Gaza, sobre os próprios palestinos da faixa de Gaza? Então, o Hamas se volta contra não apenas, né, judeus em qualquer parte do mundo, não apenas prioritariamente sobre o Estado de Israel, mas contra qualquer grupo, inclusive os próprios palestinos que têm origem árabe, né, que se oponham à sua política de governo, uma política militarista, um governo radical, um governo que não aceita discordâncias. Então, a manipulação... Limite, né? Não discordância, não limites também. Eles fazem escudos humanos, né? Eles usam escudos humanos tranquilamente, sem pudor, sem ética, né? Então, não tem qualquer limite ali, né? Isso. E aí, na tua fala, Noemi, quando você nos traz aí um espanto de muitas pessoas ao redor do mundo, como que esse terror, essa barbárie, porque não foi só entrar e sair atirando, foi trazer pessoas, foi violar pessoas, violentar mulheres de uma forma bárbara, foi matar de uma forma bárbara, foi incendiar corpos lentamente e filmando e comemorando estar matando. Estavam ali comemorando e registrando nos seus celulares que estavam atingindo metas para as quais estavam sendo treinados e aguardavam ansiosamente, porque assim se sentiam no dever cumprido. Então, quando a gente fala aqui no Brasil, a palavra nazismo, que a gente já combate com as nossas leis, né? A história que é já mais conhecida, a gente tem que usar com cuidado os conceitos, mas o nazismo já mostrou o grau de barbárie, e quando a gente vê o Hamas, a gente vê o Hezbollah, a gente vê o Boko Haram, a gente vê o ISIS, o Estado Islâmico decapitando jornalistas porque querem noticiar os fatos, tá? A gente está vendo que sociedade que está sendo importada aqui para o Ocidente, tá? Às custas de manipulações de informação como essas, Noemi, de que foi Israel que matou 30 mil pessoas, 35 mil pessoas. Quem é que fornece esses números? É o próprio Hamas. Quem é que faz escudos humanos? Quem é que coloca armas dentro de hospitais, dentro de escolas? É o Hamas. Então, você tem toda uma produção cenográfica em torno de uma narrativa histórica de um lado, enquanto que o outro lado, que é o Estado de Israel, tenta se defender, porque tem o direito de se defender, dentro daqueles parâmetros estabelecidos internacionalmente. Ou seja, até entre as guerras existem parâmetros de limites, né, de ações, de parte a parte. Só que aqui a guerra é desigual. Aqui a guerra é a partir de uma provocação, de um ataque terrorista, de um grupo terrorista, que não responde sequer por um país instituído. Isso, não é um país. Pelo contrário, não apenas não tem limite, como o objetivo é exatamente provocar o ódio, mentir. Como nós temos, na próxima vez, quando nós formos falar da nossa realidade interna, nós tivemos aqui também essa comunicação de ódio, essas fake news, essa divulgação de ódio, do ódio, essa disseminação do ódio através das notícias, né? Então, o Hamas faz isso, o Hamas e pessoas interessadas e ligadas ao Hamas e à direita, enfim, esse tipo de pensamento, né, que produz essas fake news, que dissemina esse ódio, que cria esse tipo de
esse tipo de notícia, né, que propõe esse ódio subreptício, né, que propõe essa maldade. É difícil você ter um Estado que tem que obedecer às regras e um outro grupo que não obedece, não apenas não obedece regra nenhuma, como subverte, propõe o ódio, mente, né, propõe a fake news, mente, quer dizer, como é que é o nome disso? Enfim, completamente desproporcional, né? Aliás, é o oposto, né? É entre opostos, né? Exatamente. Não é uma luta entre Então, opostos. recentemente, assim, nos últimos dias, algumas tentativas de negociação para a liberação dos reféns foram feitas, né? Então, tem um padrão. Se vocês olharem de 7 de outubro para cá, você tem tentativas de acordo em que, na grande maioria, o Hamas acena, num primeiro momento, ok, vamos fazer o acordo, e dali a pouco, conforme vai chegando o momento efetivamente de agir, se recua. Então, chegamos ao ponto aí, na semana retrasada, se negociar a liberação de 40 dos 133 reféns, 40 serem liberados, e no primeiro momento o Hamas falou que não tinha condição de devolver os 40 porque não sabia onde estavam. Então, até isso. Então, existe ali um jogo, tá? E você colocou bem, o mundo está assistindo, o mundo tem se posicionado, tá? Mas, infelizmente, os ânimos têm se inflamado e tem um aspecto que eu acho muito importante, Noemi, da gente refletir, que são o poder das ideologias. Eu sempre marco, tá? Que eu acho que as ideologias têm que estar a serviço do homem e não o homem a serviço das ideologias. Quando há essa inversão, você tem atitudes cegas de absoluta indiferença para com o outro lado, que é só visto como o outro lado. Então, Israel tem sido, na narrativa do Hamas, o único a ser demonizado, não se consideram as vítimas, não se consideram os reféns e se considera cada vez mais legítimo o ataque do Hamas. Então, em nenhum momento Israel, desde a sua criação, se opôs a dividir o território para a criação de 2 estados. Isso é muito importante, porque até hoje, nas narrativas do Hamas, eles não mencionam Estado de Israel. Eles não mencionam país Israel. Eles só mencionam Israel como ocupante. E digo, se Israel é ocupante, é legítimo, no dizer do Hamas, toda e qualquer atrocidade. E é isso que a gente questiona quando a gente fala de ética. Se, afinal de contas, existe uma Organização das Nações Unidas, existem tribunais internacionais, existem corpos diplomáticos, por que não trabalhar na negociação de paz, na negociação territorial, de comum acordo para que os 2 estados, reconhecendo a necessidade de 2 estados, por que lançar mão do terror? Por que lançar mão da barbárie? Por que quebrar os limites éticos dessa forma tão cruel e usar ideologias que apenas justifiquem essa violência? Porque você mesma falou, a violência fomenta mais violência. E é o que a gente está vendo nas universidades norte-americanas, em universidades da Europa e universidades aqui do Brasil também. Também. Então, assim, quais são as vidas que importam? Por que vidas ligadas a uma ideologia marcada por um grupo terrorista como indesejável, e aqui eu estou me apropriando, estou fazendo uma alusão do mesmo termo utilizado pelos nazistas, marcou como indesejável, então pode trucidar, torturar e matar das maneiras mais cruéis? Isso é barbárie. Cadê o avanço que nós podemos lançar mão para fazer negociações, repito, que levem ao reconhecimento mútuo? Por que isso não acontece? Porque um dos lados não quer o reconhecimento de ambos os estados. Essa é toda a raiz da problemática, Noemi.
Exatamente. Eu sei, eu concordo com você. É a raiz da problemática desde lá atrás, né? Desde a formação do Estado de Israel, porque antes não havia esse problema. A partir do momento que se estabeleceu esse pedaço aqui, a partir do momento que a partir do momento que se estabeleceu que esse pedaço aqui vai ter outro dono que não essas pessoas todas que estão aqui, a partir do... é como se fosse assim, eu não vou usar nenhuma comparação, porque é melhor não falar, né, de nenhuma comparação, mas enquanto estavam todos juntos ali, sem nenhuma demarcação, estavam todos bem, né, todos convivendo, sem problemas. A partir do momento que disse, esse pedaço aqui é seu e esse pedaço aqui não é mais seu, pronto, começou a briga e não houve jeito de se chegar a nenhuma negociação, em hora nenhuma, porque um dos lados disse não concordo e acabou. E esse lado diz não concordo, eu vou falar porque é minha opinião, eu acho que eu... Né, posso falar, porque eu acho que isso faz parte da questão da ética. Eu acho que esse lado que não concorda e que se coloca numa posição extrema, né, de radical, é movido pela inveja, porque não tem condição de se igualar ao outro lado. Você negocia quando você tem condições mais ou menos iguais, você tem forças iguais. Noemi deu uma congelada, Dedé. Pode prosseguir você explanando as ideias. A Noemi voltou. Você quer... A Noemi está trazendo essa vertente da inveja, que é a sua especialidade, né, Noemi? Eu acho isso. Mas, assim, na verdade, várias proposições desde 47 foram feitas, né? Muitas vezes a versão dos países árabes, como principalmente o Irã e o Catar, que assumem frontalmente que não reconhecem o Estado de Israel, dizem que Israel quis ficar com a melhor parte do território. Isso também não é verdade se você analisar os mapas, tá? Ao longo, repito, só para falar ao longo de 47, por quê? Porque antes, Noemi, nós não podemos afirmar que todo mundo vivia em paz necessariamente, porque, na verdade, aquela terra tão antiga, uma terra, né, berço de 3 religiões, das 3 grandes religiões, seja a cidade de Jerusalém, seja a região da Palestina, seja a região do Estado de Israel, falando da evolução dos tempos, sempre foi uma área extremamente disputada pela sua posição geopolítica, pelos locais sagrados para as 3 grandes religiões, e sempre foi uma área de disputa. Só que, desde os tempos bíblicos, e aí a gente voltando para usar a referência do Antigo Testamento, que é uma referência não apenas para o judaísmo, mas para outras religiões também, nós temos ali contada a história da presença de hebreus, de judeus, desde aquela época, ou seja, 5.000 anos atrás, mais de 5.000 anos atrás. E, mesmo com as dispersões, os exílios forçados, com as diásporas forçadas, ainda assim, ainda que grande parte dos judeus tenham se exilado forçadamente, ainda assim um quantitativo permaneceu ao longo de todo esse tempo. Então, dizer que o povo originário é apenas o povo árabe não é uma verdade, é uma verdade distorcida, tá certo? Então, assim, a gente precisa levar conhecimento para as pessoas, para elas tentarem parar com a corrente de ódio e ouvir. Só que a corrente de ódio, ela é insuflada e ela se dissemina com uma rapidez e com uma intensidade que o aprendizado, que a busca de informação, que a pesquisa, que o parar para ouvir, muitas vezes não foi ensinado. Ao contrário,
foi eliminado de uma educação doutrinária para o extermínio. Então, a gente está aqui diante de um perigo muito grande, tá? Repito, não só para o Estado de Israel, mas para a cultura ocidental e também, por que não dizer, países do Oriente que tenham avançado na questão dos direitos humanos, na questão dos direitos civis, dos direitos de cidadania, nos direitos das mulheres, nos direitos das pessoas LGBT, e das pessoas com deficiência, porque nada disso é considerado quando a gente está diante de grupos que querem impor, no caso aqui são grupos grupos fundamentalistas islâmicos, nem todo islamista, nem todo muçulmano é partidário dessa posição extremista do radicalismo islâmico, como a gente tem no Irã, como a gente tem nesses grupos terroristas. É muito importante que a gente faça essa diferenciação, tá? Então, a liberdade de expressão tão cultivada por séculos aqui no Ocidente está ameaçada. A gente tem ataques frontais do Hamas, do Irã, contra uma cultura que nos permite, inclusive, estar aqui nesse programa essa noite. Então, é uma luta, eu acho que esse podcast, esse Etcast, ele é muito oportuno, porque às vezes as pessoas acham que essa guerra que está acontecendo local no Oriente Médio e a guerra de narrativas que está acontecendo no mundo inteiro não tem a ver com consigo próprio, e tem a ver com todos nós. Exato, exato. É uma guerra de narrativas. É E as uma pessoas guerra de embarcam nessa guerra de narrativas e vão embora e vão fazer manifestação na rua. Até hoje, desde outubro do ano passado, até hoje as pessoas estão fazendo manifestações, né? Estão embarcando nessas narrativas, elas não estão, enfim, elas não estão parando para pensar em tudo que acontece. Elas ouvem as coisas, elas veem as notícias e elas se posicionam, né? Israel invadiu, aconteceu uma invasão lá em Israel, e aí Israel foi lá e invadiu Gaza, e pronto. Acabou, pronto, acabou. Então, as atrocidades não são detalhadas e essa disseminação, Noemi, ela ganha facetas de política partidária aqui no Brasil e em outros países das Américas e da Europa. Então, aí isso gera ânimos ainda mais inflamados. E muitas vezes importando ondas de ódio que as pessoas não têm noção, que elas mesmas que estão a repetir esses clamores, elas podem ser vítimas dessa própria intolerância. Exatamente. Sofia, um minutinho. Dedé está trocando aqui para me lembrar que a gente tem que interromper um instantinho para ir para o estúdio. Dedé, posso chamar o estúdio agora? Dedé? Senão eu chamo depois. Porque a gente tinha trocado o horário. Antes era 9 horas, a Dedé me lembrou que a metade do programa é... Oi, Dedé, se você estiver nos ouvindo, é só nos avisar que a gente dá uma paradinha aqui. Não, pode continuar. Ela está travando muito e nós não podemos parar o programa, né? Você continua falando aí. O programa é de vocês. Obrigada, Dedé. Então, Noemi, com esse alerta, né, é que eu volto a falar da questão da ética. Se a gente começou dizendo que a ética é uma elaboração em nome de um bem comum,
né, dos cuidados que uns e outros devem ter para podermos conviver socialmente, a gente precisa pensar no que a intolerância, no que o regime totalitário vai trazer para o coletivo. Está na hora do ser humano realmente avançar. A gente precisa avançar, a gente precisa trabalhar nas causas universais. Por quê? Porque os extremos, os grupos extremistas, chamam de universal a sua própria causa. Só que o universal de causa própria destrói o outro, que não faz parte do grupo. Então, não tem nada de universal. É uma falácia argumentativa, como várias que são veiculadas. A gente também está aqui na... Temos uma participação aqui, Wagner. Boa noite, Wagner. Noemi, por favor. Oi, Wagner, bem-vindo. Wagner, amigo querido, ele está sempre em todas as nossas lives aqui. Muito querido. Bem-vindo, Wagner. Que bom que você está aqui. Que bom que você chegou. E a gente tem aí a abertura para o pessoal também fazer perguntas, mandarem comentários, Noemi. Não, mas ele está só desejando boa noite, não tem outro comentário, não. Bem-vindo. Então, assim, o que me preocupa muito pelo aspecto psicológico dessa guerra de narrativas que a gente estava falando, em que em cada lado parece olhar só para um lado, e quando a gente traz à baila a história, né, os fatos são comuns, a história universal, a história do Oriente Médio, a história aqui da nossa cultura brasileira, da nossa cultura americana, sul-americana, norte-americana, enfim, da cultura ocidental, das religiões judaico-cristãs, da própria religião muçulmana, né? de passagens do Alcorão que tem trechos, obviamente, que não se coadunam com essa proposta extremista, radical, intolerante. Então, eu acho que é isso que a gente precisa resgatar. E como fica difícil quando, nessa guerra de narrativas que busca confundir as pessoas, misturando meias mentiras e meias verdades, vai exigir, né, dos internautas, dos leitores, buscar fontes, mais de uma fonte, para poder se posicionar. Esse é o bom exercício da democracia. A possibilidade de discutir, de aprender, de ouvir um lado, de ouvir outro lado, de discordar, mas isso numa troca, não numa proposta absolutamente destrutiva, cega, porque que impossibilita qualquer possibilidade de diálogo. Eu fico tão apavorada com tudo isso, Sofia, porque é tão horrível isso, sabe? Que as pessoas tenham alguma justificativa, qualquer que seja, não importa, que lhe chamem de justificativa uma palavra, um argumento, enfim, um dizer qualquer que seja dado, né, para que se justifique, para que se permita, né, a crueldade, a morte, a destruição, o racismo, né, a tortura, a morte de bebês, né, a destruição, o escudo humano, todas essas barbaridades, todos esses ataques, né, os mísseis que a gente vê, né, tudo isso é horror, tudo isso para mim é horror, né? Você vê um monte de míssil assim, tim, 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 parece um, sabe? Se a gente não soubesse que aquilo são armas de guerra, acho que pareceria até brinquedo, sabe? Porque são tantos
que é quase inacreditável que seja arma de guerra. E aquilo é verdade, né? São armas de guerra. E isso tudo é pavoroso e está acontecendo em pleno século XXI, né? Isso. Em 2024, quando essas coisas eram todo o trabalho humano é para que isso não aconteça mais, né? Todas as negociações, toda a diplomacia, tudo, a ONU, né? Tantas coisas que foram criadas para que isso não acontecesse, né? E também, Noemi, esses conflitos dos quais, repito, o conflito do Oriente Médio, o conflito do Hamas com Israel atual, não é o único ao longo do mundo, mas é impressionante como nos diversos conflitos você não tem uma mobilização de opinião pública contra a existência, a continuidade da existência de um país. Aonde que você vê? Você pode ter discussões e movimentos para mudar o regime político, para mudar o modelo econômico, mas não para que o país deixe de existir. Então, olha, ferindo a ética de novo. Quando em 47 foi votada nas Nações Unidas a possibilidade da existência do Estado de Israel, que estava sendo pleiteada há décadas, e, por que não dizer, resgatando o sionismo bíblico, eu vou botar milênios, tá? Isso foi tratado numa mesa de negociações. Se o outro lado não concordou com aquela proposta, que continue a discordar e atuar na mesa de negociações, mas partir para guerras, e agora não é mais guerra, agora são ataques terroristas que o mundo aplaude como justificados, porque Israel não pode existir. Por que Israel não pode existir? Muitas pessoas me perguntam, Sofia, por que os países árabes não dão outro espaço para os palestinos? Por que não pega uma parte de Gaza, da Cisjordânia, e pega mais uma parte dos países vizinhos? Por que não? São questões que aparentemente não têm resposta, mas não atendem com certeza aos interesses desses citados. Então, repito, justificar a violência pela violência em nome de uma ideologia e que, no mundo moderno, só clama pelo fim de um Estado instituído, de um país instituído, isso é único. E que está vindo com toda uma carga milenar de antissemitismo, de antijudaísmo, que o mundo parece que está aplaudindo. E isso é um absurdo, e aqui eu repito, como sempre que tem oportunidade, Noemi, nisso o Brasil está à frente. A Lei 7.716 de 1989, que condena criminalmente os preconceitos de cor, raça e etnia, que condena criminalmente a apologia ao nazismo, que condena criminalmente as manifestações, as ações de intolerância e preconceito de ordem religiosa, de nacionalidade e, no caso aqui, do antissemitismo, obviamente, contra os judeus, isso também se enquadra. Então, assim, a gente tem a favor lei federal do saudoso Carlos Alberto Oliveira, daí conhecida como Lei Caó, e nós temos as delegacias especiais, como a DECRAD, aqui do Rio, voltadas para o combate de crimes de intolerância. Então, assim, é muito importante que a gente lance mão desses canais para que a liberdade de expressão tenha o seu limite. Toda vez que a gente fala de limite, a gente fala de respeito ao outro, de parâmetros de parte a parte. A gente fala de ética. Então, discurso de ódio tem que ter limite. Manifestação política tem que ter limite. Um limite, tá? Da troca de ideias e não da troca de vidas. Vidas todas importam. No judaísmo, a vida é o bem maior, é o valor máximo. Preservar a vida própria, individualmente, coletiva, e esse coletivo não é só da comunidade judaica, é o coletivo da humanidade. Isso está na nossa base,
religiosa, cultural e educacional. E é isso que a gente tem aí para mostrar para o mundo que, mesmo durante a guerra, existem feridos na guerra do Hamas, do lado palestino, do lado terrorista, que estão sendo tratados em Israel, que são tratados em Israel. Quando a proporcionalidade de troca de reféns que o Hamas propõe para um refém 3, 10, 5, isso está sendo, né, negociado, e muitas vezes Israel cede e ainda assim o Hamas recua. Então, a nossa preocupação hoje, Noemi, é muito grande em termos éticos para as condições de saúde, de vida desses 133 reféns que o próprio Hamas diz que não sabe onde estão. Eu tenho sérias preocupações com isso. Então, imagina, pessoas... Agora, de um instantinho, que a gente vai voltar e eu vou querer falar uma coisa de novo com você. Dedé, agora eu estou te chamando o estúdio de novo, Dedé. Agora a gente Nossa FM! Estamos apresentando Ética da Manhã. O verdadeiro podcast agora chama-se Eticast. Todas as quintas, a partir das 8h15 da noite, aqui na minha, na sua, na nossa FM, rádio e TV web. A transmissão é simultânea para todo o nosso site, também para todo o Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, acrescentando o Acre, Rondônia, Porto Velho, Maranhão, Macapá e Amapá. Também estamos em Los Angeles, na WSKS-FM. E também lá no continente africano, como Angola, Senegal, Congo e Benguele. Através do Twitch, alcançamos toda a Europa Ocidental, como Alemanha, Irlanda, Inglaterra, Espanha, Itália e outros mais que queiram apreciar a demonstração de programação excelente na nossa FM Rádio e TV Web. E neste momento temos a influencer Noemi Coelho com a Sofia Débora Levi, nome de juíza. Boa noite a você, fique conosco, fique comigo, fique na nossa FM, Rádio e TV Web. Nossa FM! Obrigada, Dedé. Viu, Sofia? Gostei. Então, aquilo que eu queria te perguntar, eu tenho preocupação séria, cara, muito séria com esses reféns, rezo por eles. Mas a minha preocupação é outra, porque você vê, todos os países, enfim, e todas as pessoas se mobilizam para defender países que estão ameaçados. Então, a Rússia vai lá e invade a Ucrânia, aí todo mundo quer defender a Ucrânia. Existem guerras, enfim, algum país pensa em invadir outro país, todo mundo quer defender o país invadido. Ninguém nunca diz, não, tá, vamos deixar alguém invadir o país. Na África, não importa onde seja, no Extremo Oriente, em qualquer lugar, a ideia é sempre proteger o país invadido, seja onde for, né? Naquela área de Kosovo, naqueles vários países ali, né? São muitos, né? Do norte da Grécia, no meio da Europa, enfim, em todos os lugares onde há muitos países e as populações são ainda instáveis e as questões são grandes, ninguém é a favor de que nenhum país desapareça. Todo mundo acha que os países devem continuar existindo, que as raças, as etnias, os povos têm que ser respeitados nas suas regiões. Ninguém é a favor de que um país desapareça, né? Mas as pessoas, elas têm muita facilidade de irem... Eu não vou dizer que seja antissemitismo, porque as pessoas não têm consciência de que elas estão sendo antissemitas, Sofia. Quando elas vão a favor dos palestinos, eu não acho que elas... Eu estou falando a minha impressão, porque eu acho que o universitário que está indo a favor lá
do palestino, ele está se achando defensor do pobre, o oprimido, né? Ele não está se achando antissemita, ele não está se vendo como antissemita, ele não está se vendo dessa forma. Eu interpreto dessa maneira, porque para se ver como um defensor dos oprimidos, ele não pode ser, né? Ele não pode julgar o outro e ser antissemita. É uma contradição de termos. Você não pode ter uma defesa ética numa postura antiética, sabe? Por isso, eu acho que ele não tem consciência do antissemitismo. Mas, claro, eles estão fazendo isso, obviamente, porque eles... É óbvio, né? É evidente, mas ninguém se dá conta, e era isso que eu queria te perguntar, como é que pode, né, você ter um movimento em defesa dos palestinos, um movimento assim, mundial? Por que isso acontece? Por que não é só uma falta de conhecimento? Porque o universitário, ele pressupõe uma pessoa que está atrás de conhecimento, é obrigação dele, ainda mais aquele que se diz de esquerda, defensor pelo menos era assim que eu me via, né? Defensora de esquerda, né? Defensora do direito, da lei, da liberdade, etc. Mas eu tinha que defender o certo, né? Eu tinha que defender a coisa certa, não podia sair defendendo a liberdade a qualquer preço. Então, por que isso acontece? Por quê? Por que eles defendem a Palestina a qualquer custo? Não importa que... Por quê? Pois é. Me Porque ajuda. não aceitam, eles são antisionistas. Quando eles defendem a Palestina e falam do rio ao mar, Free Palestine from the river to the sea, estamos aí diante de um brado genocida. Porque se você quer empurrar os membros, os cidadãos do Estado judeu, o Estado de Israel é um Estado sionista. Se você é contra a existência do Estado de Israel, você é anti-sionista. Mas como o sionismo está ligado à identidade daquela pátria como uma identidade cultural e religiosa judaica, você sim está sendo anti-judaico, você sim está sendo antissemita. E você está perfeita ao apontar a contradição de termos, porque você, com o conhecimento da história que você tem, você sabe que os judeus foram perseguidos ao longo da história da humanidade, desde tempos bíblicos até recentemente o Holocausto. Então, as pessoas, eu discordo um pouco de você quando você diz que elas não sabem que estão sendo antissemitas, tá? Exatamente pelo que eu acabei de dizer. Se são contra o Estado judeu, e isso durante muito tempo aqui no Brasil, as pessoas usaram essa referência. Eu não sou antissemita, eu só sou antisionista. Então, eu aceito a existência dos judeus, mas eu não aceito a existência do Estado de Israel por causa da política do fulano, do primeiro-ministro, que no caso hoje é o Netanyahu, mas em outros momentos já foram outros, tá? Então, por que o mundo se arvora a votar ou a expressar a posição, ser contra ou a favor à existência de um Estado, de um país estabelecido, e não se limita a fazer crítica ao governo em questão desse país? Críticas a governo se fazem o tempo todo, seja na política interna ou na política externa. Tá? Agora, quando a coisa se volta para um posicionamento político no sentido amplo ou político partidário contra a existência de Israel, está intrínseco aí o caráter antissemita, justamente porque não há em nenhuma outra ocorrência, frente a nenhum outro país, esse tipo de manifestação para destruir o Estado de Israel. E mais, os seus antagonistas claramente bradam não para mudança de governo, mas para, digamos, o empurrar
de uma população de um país inteiro para se afogar. É isso que esse brado, Free Palestine from the river to the sea, Palestine will be free de quem? Será livre de quem? Daqueles que eles chamam de ocupantes. E não foi uma ocupação. Sempre houveram ali árabes, judeus, cristãos, católicos, pessoas de várias religiões. Então, nenhuma outra religião, por mais que ao longo da história buscou dominar aquela região, nunca nenhum grupo se arvorou a conclamar o mundo contra um desses subgrupos de habitantes ali, seja em caráter cultural ou religioso. Então, Noemi, o que a gente está vendo é uma condição inédita nessa região, inédita desde a instituição do Estado de Israel e mesmo anterior a ela, tá? E é um conclamar a um ódio, que é por isso que eu te falo, quando você me pergunta por quê, eu acho que a gente tem que acordar, repito, não é apenas o Estado de Israel que esses grupos querem. Quando eles se manifestam nas universidades, quando querem colocar a bandeira da Palestina ao invés da bandeira estadunidense dentro do campus universitário em Nova York, e aí a polícia interveio, tá? Isso está muito claro que a promoção do extremismo, do radicalismo, do Islã radical, é o que está já sendo clamado ao mesmo tempo em várias partes do mundo, aonde a condição da criação da Palestina está sendo usado como leitmotiv. Então, eu acho que a coisa é muito séria. Eu acho que há pouco tempo, poucos dias, semana passada ou retrasada, o jornal o Globo noticiou mais um apedrejamento, uma morte, né? Aliás, apedrejamento não, uma morte de uma moça cujo corpo desapareceu. Há 2 anos ela estava participando de uma manifestação contra a obrigatoriedade do uso do véu, né? Que as mulheres sob regime islâmico ortodoxo e radical são obrigadas a usar, tá? E ela foi agredida, ela foi presa, tá? E agora saíram as provas de que ela foi violentada por 3 homens, tá? E o corpo desapareceu, ela morreu, entende? Então, assim, quando eu repito, a intolerância vai atingir a todos. A intolerância já atinge a todos. Não dá para o pessoal acadêmico aqui do Brasil, de qualquer universidade, que, como você falou, o meio acadêmico é um meio de produção de saber, é um meio de produção de pesquisa, não pode ser um meio de produção de fake news, não pode ser um meio de produção de teses revisionistas que querem negar fatos. Já se diz muitas vezes, né? É uma frase que tem sido repetida e que eu acho que precisamos repetir. Você pode ter a sua opinião, você não pode ter os seus fatos. Os fatos são comuns. A realidade é comum, a ética é construída em prol de uma realidade comum. Opinião é uma coisa, agora imposição de realidade é outra. Você falou uma coisa que me deixa muito preocupada. Você acha mesmo que esse espalhar da defesa da Palestina é, na verdade, uma demonstração de força do islamismo? Do radicalismo islâmico, da jihad, da proposta teocrática de governo iraniano, sem dúvida. Não só do iraniano, mas do Islã. O Islã, né? O Islã. Olha só, quando a gente fala o Islã, como eu falei, a gente precisa ter o cuidado de não generalizar, e eu estou me referindo a uma vertente extremista radical. O Islã está cheio de extremistas radicais, com todo respeito ao Islã. Sim. Com todo respeito.
Estou falando da Mas tá cheio. vertente muçulmana extremista radical, que é essa que tem se Grande. manifestado. É grande. Eles grande. eles são muitos. São muitos, exatamente. Eu fui à Inglaterra há alguns anos atrás, eu estive na Inglaterra, não foi a última vez, não, a última vez foi ano passado. Alguns anos atrás, eu fui à Inglaterra e eu tive que pegar um Uber para ir para o aeroporto. E o Uber que veio me buscar era um muçulmano. Era um rapaz de Bangladesh, de algum lugar desses, que estava morando em Londres há uns 2 anos e trabalhando como Uber e ganhando dinheiro e sustentando a família, essas coisas todas que os imigrantes fazem. E ele foi do lugar onde eu estava, do albergue, eu estava no hostel, do hostel onde eu estava até o aeroporto, ele foi reclamando, e ele era muçulmano, e ele foi reclamando e dizendo que os ingleses eram, enfim, responsáveis pela dominação do país dele, blá, 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 e ele estava ali vivendo, sustentando a família, né? E ele tinha emigrado do país dele, onde ele não tinha condições, estava ali sustentando a família, em Londres, né? Um dos centros do mundo. E eu fiquei calada, quieta, mas eu fiquei, sabe, que coisa assim, meu Deus do céu, que coisa! Então, assim, o radical islâmico, ele é muito mais fácil de achar do que parece. Sim. São muitos. Sim. E é por isso que em alguns países, invejosos, os governos locais têm imposto limites. Tem exposto limites de quê? Vamos supor, se há 2 décadas atrás as portas da Europa se abriram para fluxos migratórios de pessoas que saíram de países árabes, de países de governos teocráticos, islâmicos, em busca de uma liberdade de expressão maior na Europa, tá? Então, eles vieram para cá, para o Ocidente, em tese, inclusive para o Brasil, buscando áreas de cultura de liberdade. Não lhes cabe, portanto, uma vez estabelecidos, impor essa cultura de forma radical, beligerante, num país ocidental, onde eles buscaram refúgio. Se eles estão a fazer essa imposição, tem algo errado. A intenção, então, talvez não fosse só de um pedido de socorro, ou houvessem misturas, algumas pessoas que vieram, sim, buscando ares de Ocidente, e outras que não, que trouxeram já essa visão e que, com o apoio desses mesmos países de onde saíram, estão ali tentando impor uma cultura e uma religião que gera intolerância para o solo onde estão. E é por isso, Noemi, que alguns governos locais, como algumas localidades da Espanha, têm dito: aqui nós temos as nossas leis de hábitos de vestimentas, hábitos alimentares, hábitos de culturas múltiplas religiosas. Se vocês não estão satisfeitos, voltem para os seus países. É isso que tem que acontecer. Porque, senão, a gente vai ter uma multiplicação de guerras que começam como guerras culturais e, muitas vezes, se tornam guerras religiosas, e a história da humanidade já mostrou o que, em nome da religião, o quanto, em nome das religiões, já se matou ao longo dos tempos. Nós passamos um pouquinho da hora, mas toda vez que você fala, eu fico encantada, né? Você sabe disso. Gente, muito... Dedé, peço desculpas aí pelo adiantado da hora. Gente, muito bom estar aqui. Ainda bem que você vai voltar logo, Sofia, que bom. Obrigada por toda essa sabedoria e obrigada por ter, né, ajudado tanto a entender tanta coisa. Claro que eu não esperava que o quadro fosse tão escuro, mas vamos voltar a falar dele
vamos fazer a nossa parte, vamos divulgar e vamos... Vamos investir na ética. Lá na ética, exatamente. Graças a Deus. Obrigada. É uma luz. Obrigada, Sofia. Obrigada por ter estado aqui. Que bom que você veio, viu? Que bom que você veio. Obrigada mesmo. E vou pedir para você se despedir, porque a gente vai ter que terminar nosso programa. Só agradecer. Um beijo, Dedé, um beijo, Noemi, um beijo ao pessoal que nos assiste. Me coloca aí à disposição. Vai ser um prazer voltar numa próxima oportunidade. Bom descanso a todos. Obrigada, Sofia. Obrigada. Dedé, de volta para o estúdio. Assim terminamos mais esta edição maravilhosa que roda o mundo, Etcast. O verdadeiro podcast é este, Etcast. Com produção de Rodrigo Bulgarim, a influencer Noemi Coelho nos trouxe mais esta edição. Hoje com a Sofia Débora Levi. Muito gratidez a vocês que participam da nossa programação, nossa FM Rádio e TV Web. Assistam a Madonna aí no Rio de Janeiro. Bom final de semana. E porque tem muita gente, não é porque vocês não possam ir. É só chegar, é de grátis, é na faixa, é no peito. Dancem, cantem com a loira, a rainha do pop. Tchau e até quinta que vem. Fique agora com o Alimento da Noite e nós nos despedimos para uma feliz quinta-feira, finalzinho dela. Tchau! Início de mês, primeiro programa de maio, e na próxima semana estaremos mais com esses papos retumbantes. Tchau, gente! Tchau, Dedé. Tchau, Sofia. Obrigada. Beijo, tchau, Dedé. Tchau.